19. Nós vamos gravar aqui o workshop para que depois seja disponibilizado também. Apareceu uma mensagenzinha para vocês. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os oradores, Piotr, a Juliana, já agradecendo em nome da comissão organizadora da 12ª FOA. Vamos deixar aqui para todos, né, esse espaço. Vamos aprender um pouquinho aqui do Emery. A proposta é o Emery indexando sua revista para publicação de pré-impressões ou pré-prints, né? Vou deixar que vocês se conduzam. Obrigada, bom workshop para todos. E os oradores que vão aqui conduzir também as perguntas, a interação com o público, tá bom? Bom, está aberto o microfone, obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas que acompanham a gente. No princípio, a gente ficou muito assustado, porque apareceram 130 inscrições, mas, felizmente, o número dos que estão efetivamente presentes é menor. Então, a gente vai poder conversar melhor com todo mundo, porque realmente com 130 seria um pouco inviável, né? Estou aqui ao lado da Juliana. Eu vou começar a compartilhar a nossa tela, mostrar para todos quem somos nós aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Então, a gente vai trabalhar hoje o acesso ao Emery, as características do Emery, os princípios de construção do Emery e alguma documentação. E, olha, a gente habilitou 2 modos de participação. O modo tranquilo é aquelas pessoas que só querem conhecer e ver como é que a gente faz, como é que a gente trabalha, tal, tranquilo, não precisam fazer nada a não ser acompanhar o que a gente for mostrando. Mas tem um modo que a gente chama de modo sob pressão, né? O modo sob pressão significa que você não só vai olhar, mas também vai fazer. E para fazer tem alguns requisitos, pelo menos 2, tá? Você precisa baixar 2 artigos do Google, 2 arquivos do Google Drive, que eu disponibilizei lá, um da folha de rosto do pré-print, o outro de um texto fake, tá? Um texto fake de um pré-print para a gente poder arrumar. E a outra coisa é credenciar-se, registrar-se como usuário do Emery. Na retaguarda lá nós temos o Rafael, que está olhando, né? As pessoas que estão entrando e fazendo o seu registro estão ganhando os privilégios de editor da revista de treinamento que a gente criou só para isso. Tá? Então, vocês entrem lá, coloquem o seu nome e acrescentem a palavra CONFOA ao sobrenome, que o Rafael vai dar um jeito de habilitar todo mundo. Então, acho que a gente está pronto a decolar, né? Podemos todos apertar os cintos e vamos embora, tá? Estamos, então, iniciando para falar um pouco de pré-print. Eu me preparei para explicar um pouco o que seja pré-print, porque quando eu olhei a lista dos inscritos, tinha muito estudante, deve ter inclusive estudante de graduação que não está, talvez, tão familiarizado. Então, uma parte básica é onde entra o pré-print na construção do conhecimento, o que é um pré-print, por que o pré-print é bom para o avanço do conhecimento, por que ele é bom para os autores e por que é bom para os editores de revistas. Tá? Bom, o pré-print é uma instituição que muita gente não sabe, mas ela já é quase septuagenária. Tá? Então, eu acho que ele é o verdadeiro pioneiro da ciência aberta, né? Porque ele tem 70 anos e nem se falava, nem se pensava nisso naquele tempo. Né? Aliás, não se falava em ciência aberta há 30 anos, né? Que é quando o pré-print migrou para uma versão online. Né? Mas ele nasceu na área de física de altas energias e física em geral, né? Nas chamadas duras, né? Mas já permeia todas as áreas do conhecimento, tem repositórios de todas as modalidades, até filosofia tem já o seu. Então, eu vou tentar contar para vocês nessa tela um pouco carregada aí como é que entra o pré-print na construção do conhecimento. Então, vamos devagar, tá? De um em um. Então, olha, o conhecimento, primeiro, ele não existe, tá? Não existe. Aí alguém faz uma pesquisa, ótimo. Aí esse alguém escreve um artigo. Aí envia para a revista. Aí a revista faz a revisão de conformidade, faz a revisão por pares e chega na publicação. Quando o conhecimento chega na publicação, ele passa a ser um conhecimento que existe, tá? E ele é certificado por essa revisão por pares aqui. Ok? Cada uma dessas etapas aqui tem uma demora típica, né? E como todas as coisas que demoram, onde é que está a que determina o resultado? É aquela que demora mais que vai definir. Então, vamos lá. Para realizar a pesquisa, anos, tá? Então, o que mais demora mesmo para um conhecimento novo surgir é a sua pesquisa. Daí em diante, a gente vai escrever um artigo que leva a semanas,
vai enviar para a revista em alguns dias. A revisão de conformidade feita para a revista para ver se está minimamente de acordo com a política, com os objetivos e se faz sentido o que ele apresenta, é feita em poucos dias e aí vai para a revisão por pares, que muitas vezes leva meses. Então, de todas essas demoras aqui, depois que você escreveu o artigo, dias, meses, o gargalo está na revisão por pares. Por isso que, entre a submissão à revista até a publicação, correm meses. Tá? Agora, quanto maior a demora para um conhecimento se tornar público, tanto mais tempo a humanidade demora para dele se beneficiar. Então, imagina que a gente descubra hoje a pílula mágica para curar a Covid, aí manda para uma revista e fica 12 meses em revisão até que o público fique sabendo disso. Não é muito razoável. Tá? Então, a gente teria que ter um jeito de melhorar isso. Eu vou replicar essa tela e vou mostrar 2 atalhos. Vocês estão vendo que a tela na parte de baixo é a mesma coisa, tá? Só que existem aqui 2 tomadas de derivação, tá vendo? Então, depois que realizou a pesquisa e escreveu o artigo, por exemplo, no modelo de repositório de pré-prints da Cielo, o autor vai lá e deposita. Aí a Cielo faz uma revisão de conformidade e, em questão de dias, está publicado. O conhecimento já existe, tá? Não certificado, mas já está à disposição das pessoas. O segundo modelo, ele passa adiante da participação do autor, vai para a revista faz a revisão de conformidade e aí deposita no que a gente chama de indexador Emery, tá? Que também leva à publicação e o conhecimento passa a existir. Então, são 2 oportunidades distintas onde a gente pode fazer a apresentação. A publicação em pré-print, tá? O modelo onde o autor deposita e o modelo onde a revista deposita. Esse modelo de revista deposita, ele não é muito comum, não. A gente soube depois que, alguns meses depois que a gente lançou isso aqui, a gente soube que a Wiley oferece essa possibilidade para as revistas que ela administra lá no sistema deles. Tá? Então, algumas críticas aos pré-prints, que na verdade são pouco excludentes. As pessoas rejeitam pré-prints porque divulgam um conhecimento incompleto que não está certificado. Isso é verdade, tá? O conhecimento, antes da revisão por pares, ele não está completo. E aí diz assim, quebra o ineditismo dos conhecimentos que divulgam. Tá? Bom, independentemente dessas críticas aqui, como é que fica o custo de atrasar a aplicação para o benefício da humanidade? Tá? Então, isso aí eu acho que já deveria resolver tudo. Mas a própria forma de argumentar aí é um pouco estranha, porque, olha, se o conhecimento está incompleto, ora, ele vai se transformar num conhecimento completo, e essa parte aí vai ser uma parte inédita. Então, na verdade, não quebra o ineditismo, o fato de ser publicado em formato de pré-print. Tá? Ainda com aquela mesma tela que a gente já conhece toda, eu acrescentei mais uma linha aqui, que se destina a considerar quão pronto está o conhecimento em um pré-print. Esse não certificado aqui representa o quê? Então, eu fiz algumas estimativas aqui para vocês, estão nessa linha de baixo. O conhecimento não existe e ele está pronto quando a pesquisa é finalizada. Tá? Uma boa estimativa aqui é de 55% a 65%, quer dizer, cerca de 2/3 pronto. E aí, então, o pesquisador vai escrever o artigo. Olha, não sei de ninguém que, quando escreveu o artigo, não descobre algumas coisas que tem que melhorar. Às vezes, até referências adicionais. Tá? Às vezes, ele descobre alguém que já fez alguma coisa muito similar, na mesma linha, e isso reforça o trabalho dele. Quer dizer, na hora de escrever o artigo, a pesquisa ganha em relação ao que ela era antes de se escrever, e eu estimo isso entre 15% a 20%. Tá? Aí vai para a revista, que não acrescenta nada, a revisão de conformidade também não acrescenta nada, e vem a revisão por pares, o chamado processo editorial. O processo editorial acrescenta substancialmente, tá? Porque aí abre um diálogo entre quem conduziu a pesquisa e escreveu o artigo e outros pesquisadores da área que estão analisando e avaliando aquele conteúdo que foi apresentado por escrito. E nessa discussão entre editores, autores e revisores, o conhecimento se incorpora e se consolida. Tá? Ele avança mais 15% a 30%. Então, no mínimo, tá? Se eu pegar o mínimo da pesquisa com o mínimo de escrever o artigo, é 70%. No mínimo, 70% está pronto. Pode ser que outros 30% ele ganhe aqui. Pode ser que chegue mais pronto e ganhe apenas 15%. Mas não está pronto antes da revisão por pares. Tá? E o pré-print atua, então, nessa área aí, antes dessa finalização. Já falamos, então, do que a gente prometeu. Onde entra o pré-print na construção do conhecimento, já está claro.
Por que ele é bom para o avanço do conhecimento? Também está claro, né? Porque ele coloca o conhecimento na rua mais cedo. Tá? Agora, por que é bom para os autores, para os editores? Ó, para quem produz o artigo, o autor, é bom porque antecipa em meses a publicação da pesquisa. É bom porque impede que um revisor não íntegro, né, e isso acontece, tá, que se aproprie da pesquisa feita, rejeite o artigo na revisão anônima e depois diga que é dele. Faz um artigo similar e publica. E ainda garante a prioridade. Tá? Então, se a pessoa já publicou em forma de preprints, com certeza a prioridade é dessa pessoa. E por que é bom para os editores de revista? Porque, olha, quem edita e recebe um artigo de grande potencial e sabe que a revisão por pares é demorada, fica naquela, pô, esse artigo aqui precisa botar logo na rua, mas eu vou mandar para o revisor, vai ir, vai voltar, vai ficar meses nisso. Então, como é que eu faço, né? Se eu publicar logo, eu estou ferindo a ética e a integridade da publicação científica, eu não posso fazer. Mas se eu segurar, eu estou atrasando o conhecimento para a humanidade. Tá? Então, se publicar como preprint, resolve as duas coisas, tá? Porque bota o conhecimento na rua para a humanidade e, ao mesmo tempo, ganha uma tranquilidade para fazer a tal revisão por pares sem ferir a ética e a integridade. Então, isso é bom. E também reduz a pressão de autoras e autores para apressar a publicação. Porque eles sempre pressionam os editores. Né? Como é que quero meu artigo logo? Como é que está? Ficam mandando e-mail, cobrando. Se já está publicado em forma de pré-print, tá? A tranquilidade de realizar a revisão por pares, né, é isenta dessa pressão dos autores aí, que bem ou mal o artigo já está lá e já pode ser referenciado. Tá? Então, é aí nesse contexto que entra Emery. Tá? Emery entra para prestar um serviço adequado a essas demandas ou essas necessidades, a esses dilemas do editor científico. Né? E aí, vamos lá, né? Para tudo isso na prática, o Emery, tá? Aí eu vou dizer que o Emery foi construído pensando em algumas coisas, né? Tem alguns princípios, tá? E um dos princípios que nortearam a construção do Emery foi olhar em volta e aproveitar o que já existe e o que já é feito por alguém. Quer dizer, ele não quis reinventar a roda. Isso aparece pelo menos 5 vezes no Emery, eu vou chamar a atenção para todas elas, tá? E a primeira é, olha, vamos utilizar uma plataforma que satisfaça e que já exista, tá? Não vamos construir um negócio completamente novo. E foi selecionada, então, a plataforma do DSpace, tá? E aí, isso nos leva à fisionomia, né? A página de entrada do Emery, que é essa que vocês estão vendo aí, o convite para todas as revistas que nos assistem para que façam a sua indexação no Emery, tá? O endereço está aqui embaixo, e o que a gente vai fazer agora é visitar essa página. Então, a gente vai sair da apresentação e vai entrar diretamente na página do Emery, que está... Sim. Cadê? Que está aqui. Ok, então, olha, vocês clicaram no endereço do Emery ou acessaram https://preprintsbict.br e estão olhando para a entrada do Emery. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui para contar para vocês é que a gente prestou atenção em internacionalização. Tá? Então, aqui você tem a opção de acessar o Emery em vários idiomas. Né? A gente vai optar, nesse momento, por acessar em português. Então, a página deve se atualizar agora para a versão em português. O que a gente ainda tem nessa primeira página é aqui uma janela onde os pré-prints mais recentes depositados vão surgindo, tá? À medida que você percorre aqui os vários artigos depositados. Tá? E nessa primeira página ainda a gente tem opções já para entrar numa busca determinada com algum tipo de critério. Tá? Por exemplo, entrar por país de publicação da revista, Brasil e Equador, a gente está acrescentando aqui já agora Costa Rica, tá? E está acrescentando Colômbia essa semana, então a gente vai crescer um pouco em termos de abrangência internacional. Tá? A gente tem serviços de informação, onde vão aparecer as buscas por um determinado indexador, que a gente prefira. Tá? A gente pode acessar por idioma do pré-print, tá? Então a gente tem textos em espanhol, português e inglês. Eu vou clicar em português, tá? E vão aparecer todos os artigos que nós temos em português. Ó, os títulos sempre vão surgir em inglês, tá? Isso é um problema padrão aí da interface. Mas para que evite aquela coisa de que a pessoa clique cheia de esperança e encontre um texto em outro idioma, a gente optou por colocar ao final
qual é o idioma do texto, tá? Então, a gente sabe que o artigo tem esse título, mas o texto está em português ou em espanhol, tá? Os títulos sempre levam como aposto, né, como complemento à informação do idioma em que eles se encontram. Uhum. Então, voltando aqui para a página inicial, a gente vai entrar no menu de sobre o Emory. Em sobre o Emory, eu tenho naturalmente o quê? Sobre o Emory, tá? Falando mais ou menos o que é, num texto curto. Tá? Eu tenho aqui alguns documentos úteis, essencialmente as licenças de distribuição, etc., a declaração de revisão preliminar. Tá? A gente tem, no entanto, que eu queria mostrar mesmo para vocês, um conjunto de perguntas frequentes. Tá? Esse conjunto de perguntas frequentes... Cadê o troço de... Bom, não, eu queria aumentar um pouco a visão, mas eu mostro os 3 pontinhos aqui. É um conjunto de 24, tá? 24 questões frequentes. Vocês podem tirar todas as dúvidas aqui, tá? Eu vou selecionar de todas aqui. A primeira é como proceder caso eu identifique um grave problema ético ou de integridade científica em um pré-print depositado no Emory. Isso é, naturalmente, a questão mais importante, mas eu vou destacar as 5, tá? A pergunta 5, que está aqui, ó. Como a revista depositante dos pré-prints deve proceder com relação aos autores e autoras? Tá, o que ela deve fazer? Então, com relação aos autores e autoras, a revista precisa ser transparente acerca da possibilidade da publicação dos textos submetidos na forma de pré-prints. Recomenda-se a inserir essa informação na política editorial. E aí tem uma sugestão de redação. Em sintonia com as melhores práticas da ciência aberta, esta revista poderá publicar os artigos que forem aceitos para serem revisados por pares, na forma de pré-prints, logo após sua aprovação na revisão de conformidade, no Desk Review. Tá? E também, né, adicionar um item a ser confirmado durante o processo de submissão. Tem também aqui uma sugestão de redação para isso. Tá? Então, a gente está ajudando a revista a colocar isso dentro dos seus critérios. Não tem gestão normal. Clicando em voltar, né, a gente retorna aqui para a tela inicial das perguntas. Tá? Então, acho que isso que eu queria mostrar nessa aba de sobre, eu acho que a gente pode ir para a aba navegar. Né? Na navegar ainda existem aqui mais opções de direcionar uma busca por um determinado tema, por palavra-chave em espanhol ou português, por autoras e autores, tal. Mas eu queria ir direto aqui para a coisa de comunidades e coleções, tá? Que é onde estão todas as revistas que estão indexadas atualmente. Nessa listagem, você já tem uma pequena credencial da revista. Tá? Então, aparece o ISSN e o período em que ela está presente no Emory. Tá? Então, a Acta Cirúrgica Brasileira, por exemplo, é de 2007. Tá? Desculpa, é do mês de julho de 2021. Né? Só que ainda não depositaram para a gente nenhum pré-printzinho, tá? Por isso que está esse 0 aqui. Eu vou clicar em uma para a gente ver o que acontece. E acontece o seguinte, ó. É dado novamente o título da revista e a quantidade de depósitos, tá? Mas é uma descrição um pouquinho ampliada em relação a outra que a gente viu lá. E a gente pensou assim, ó, se eu sou uma pessoa que não sei nada da revista, tá? E eu clico aí, será que eu vou avançar ou já vou me retrair, né? O que credencia uma revista? O que faz uma revista atraente, tá? Então, a gente selecionou as informações que a gente acha que fazem a revista atraente para ser visitada. Então, o objetivo, o escopo da revista, tá, em inglês, é devoted to the promotion of advanced interdisciplinary studies about journalism, publishing scientific research results and stimulating debates on theoretical and methodological issues on journalism. Tá, então, a pessoa sabe, se acessar a revista, o que vai encontrar. Sabe quem é a entidade responsável pela revista, é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Tá? Sabe o país de publicação, sabe o ISSN, sabe o ano em que ela nasceu e sabe o período de indexação. Vocês poderão perguntar assim, mas por que de novo o período de indexação? É porque essa tela aqui, você pode chegar nela sem passar pela anterior. Então, para ter uma descrição completa da revista, a gente colocou as informações aqui, mesmo replicando as que já haviam. Tá? E aí a gente desce e tem todos os pré-prints existentes aqui. A gente vai clicar nesse do Canadá aí para vocês verem o que acontece. Tá? A gente vai primeiro passar pela
pela tela de metadados, tá? Pela tela de metadados. Aqui, então, aparece o nome da revista, todos os metadados, de cara, o resumo em inglês, o resumo em português, palavra-chave, resumo em espanhol, se tiver, autores, né? E lá no fim, uma coisa que eu sempre sonhei que o Space colocasse como primeira, ele coloca como última, tudo bem. Lá embaixo, o acesso ao artigo, tá? E aí aparece, então, o nosso pré-print no formato que a gente apresenta a quem acessa o nosso indexador. Então, tá. A gente tem nessa capa, nessa folha de rosto, a gente tem algumas mensagens, tá? E focando aí diversos aspectos da publicação do pré-print. A primeira delas é a questão da ética e da integridade, né? Ética e integridade, na coisa do pré-print, ela é fundamental. Então, vamos lá. Começa assim, ó, aqui logo no início. Se você identificar desvios éticos ou problemas de conteúdo nesse pré-print, por favor, clique aqui para submeter uma reclamação, uma consideração ao Comitê de Ética e Integridade do Embed. Então, aqui você tem um link ativo, tá? Quando você clica, você vê que aparece um link ativo para mandar um e-mail para o Comitê de Ética. Tá? Outra advertências aparece embaixo, né? Lá no final do pré-print, isso é, de novo, enfatizado. Tá? O texto a seguir é um pré-print. Para ser incluído no Emery, a revista depositante o avaliou preliminarmente e considerou sua contribuição científica suficiente para ser aceitada para o peer review. Pode ou não ser aprovada para a publicação final. Além disso, a gente chama a pessoa a verificar na revista se existe uma versão já revisada desse artigo lá na revista. Esse link aqui leva a pessoa diretamente para a revista. Tá? A gente tem outras advertências no texto do pré-print, que eu vou mostrar um pedaço agora para vocês. Ó. Todas as páginas têm pré-print em marca d'água. Tá? E em todas as páginas, no topo e na base, você tem duas informações. Na base de todas elas, no rodapé, a referência, ou pelo menos todas as informações para fazer referência no formato que você quiser. E aqui se destaca que é um pré-print submetido a uma determinada revista. Tá? Esse link aqui é o link que conduz ao Emery, que é a fonte principal de recuperação dessa informação. Tá? Mas quem responde para ela quem responde por ela é a revista. Tá? E tanto responde que aqui no cabeçalho das páginas aparece revisada na conformidade e formatada pela revista depositante. Tá? Então, essas são informações que aparecem regularmente em todos os fins e inícios de página. Tá? E ainda tem mais um resguardo, né, que é nesse último parágrafo aqui, que isenta as instituições responsáveis pelo Emery, que é a BEC Brasil, o IDICT Brasil e a Unesco, e as pessoas que estão ligadas a qualquer uma dessas instituições aí, com relação ao uso e as consequências do uso desse conteúdo. Tá? O trabalho é inteiramente de responsabilidade dos autores. Tá? Finalmente, olha, de acordo com os preceitos da ciência aberta, aqui, ó, você não só informa que foi revisado na conformidade, como também quem foi o responsável por essa ação. Então, tem uma série de salvaguardas e advertências aí com relação à utilização do pré-print, tá? E o seu uso científico, a sua referenciação. Fora isso, né, agora vem as coisas padrão da folha de rosto, né, que tem aqui o nome da revista, tá? Tem quem faz a revista, o ISSN, link para a revista, se quiser mandar um e-mail, link ativo, como vocês podem ver, link também para o site da revista. Tá? E aí as informações do artigo, né? O título do artigo, a autoria, a afiliação do editor principal, tá? Data de recepção e data de aprovação, que são itens padrão nas revistas em geral. Tá? Então, é assim que, depois de processado, o trabalho aparece no Emery com todas as suas salvaguardas e todas as suas informações. Né? Então, se vocês ficaram com água na boca, vocês que têm revista, né? Como é que eu faço para entrar? Pô, muito bem-vindo, tá? Eu vou voltar lá na página inicial, tá? Vou voltar
Aqui, e olha, aqui no meio você tem, ó, clique aqui para solicitar a indexação de sua revista no Emory. Tá? Então, tranquilo, clique aqui e você vai abrir uma tela do Google Docs. Do Google Docs. Claro, gente, por que eu vou fazer uma interface minha se eu tenho o Google Docs que já está pronto para fazer isso por mim? Né? Eu vou simplesmente usar um sistema que já existe. Tá? Essa é a segunda, né? É o segundo aproveitamento. O DSpace, agora o Google Docs, e assim vai. Tá? A gente já falou, né, da revisão de conformidade. Pois é, quem faz a revisão de conformidade? A revista, né? A revista sempre faz isso. Então, tá, se a revista já faz, eu não preciso fazer. Eu pego o artigo depois da revisão de conformidade e eu sei que já teve um endosso a respeito da qualidade mínima necessária para entrar no processo de revisão por pares. Tá? Eu chamo isso aí de parasitagem saudável, né? Porque o hospedeiro está preservado. A gente não vai matar o hospedeiro, mas a gente vai aproveitar as boas virtudes que ele tem. Então, o que a revista precisa atender? O que a revista precisa atender para a gente poder indexá-la? Ser de caráter acadêmico científico, ter registro no ISSN, nem ser publicada por uma editora listada como possivelmente predatória no site Stop Predatory Journal, nem integrar a lista de revistas possivelmente predatórias identificadas nesse site. É outro serviço que a gente está aproveitando. Já existe, né? O pessoal lá já está de olho nisso, então eu não vou ficar de olho, eu vou me apoiar no que consta lá. Além disso, né, a gente também olha um pouco a revista assim, e se a gente acha que tem algum problema que poderia indicar que ela é predatória, a gente vai fazer uma interpelação. Tá? Mesmo que ela esteja lá no Predatory Journals, a gente vai questionar o editor por que ela está lá. A revista precisa estar presente em pelo menos um indexador que exija, no mínimo, atendimento aos mesmos requisitos necessários para integrar o DOAJ. De preferência, o DOAJ SIL. Tá? Então, olha, eu estou aproveitando também, né? Eu não vou fazer toda uma análise da revista, uma avaliação da revista. Pô, já tem tanto indexador fazendo isso, por que eu preciso fazer também? Eu vou me apoiar nas revistas que estão indexadas em serviços importantes e vou adotar a aceitação deles para também fazer a minha. Né? Então, acho que isso é um outro aproveitamento de um serviço existente. Está vendo? Como o princípio replicadamente surge enquanto a gente vai fazendo, vai avançando no trabalho. A revista deve estar de acordo a cumprir o que dispõe a política informacional do Emory, que está lá no Sobre Emory, a gente já viu, confirmar a aceitação da licença Emory de distribuição, que também está por lá, e assumir o compromisso de depositar ao menos 12 pré-prints nos 12 primeiros meses, que significa um pré-print ao mês. Olha, o trabalho que dá para colocar um pré-print para nós, para a gente disponibilizar a versão final, vai demandar do editor não mais do que 1 hora, tá? Muito mais, provavelmente, menos de 1 hora do que mais de 1 hora por mês. Tá? A gente não tem nada de marcação de XML, nada que complique a vida, nada que enrole a liberação de um pré-print. A gente focou esse serviço aqui no seguinte: vamos botar o conhecimento na rua rápido e sem muita sofisticação. Vamos atender a necessidade dos pesquisadores e da sociedade, colocando uma informação à disposição. Tá? Então, a gente não está enfeitando muito isso, nem reelaborando muito, nem trabalhando muito. A gente vai botar a informação lá com aqueles metadados mínimos que a gente discutiu que seriam indispensáveis. Tá? Então, é muito rápido oferecer para a gente os arquivos necessários para fazer um depósito definitivo. Não há desculpa para não fazê-lo. Tá, o que é que tem aqui? Né? Olha, todas as coisas regulares. Tá? Um pedido de indexação formal, onde a pessoa tem que botar o nome, né? E eu acredito, então, que o editor-chefe quer se indexar, o nome da pessoa que preencheu, o número do ISSN, tudo aquilo que vocês viram que a gente precisa botar lá na revista. Tá? Tem o nome do ISSN e tem o nome fantasia, tá? Porque às vezes o nome que a revista prefere usar na sua divulgação não é exatamente o nome, que ela usa no ISSN. O escopo da revista, vocês já viram, o DOI dos pré-prints, todos os pré-prints têm DOI. Tá? Primeiro ano de circulação, responsabilidade editorial, quem está por trás, país de publicação, os indexadores universais aos quais ela pertence, é uma caixa de seleção múltipla, indexadores temáticos, se a revista tiver, né, como PsycInfo ou outros que são específicos das áreas de conhecimento, né, a enfermagem tem, várias áreas tem, a ciência da informação tem, né?
Áreas do conhecimento, aqui são as grandes áreas, tá? A gente conseguiu colocar esse conjunto de grandes áreas, e para cada grande área, ou para cada grupo de grandes áreas, isso aqui é a pergunta 15, tá? A pergunta 15, se a área for engenharia e tecnologia ou ciência da computação, remete para subáreas no item 16. Então, aqui no item 16, vocês têm um conjunto de subáreas atendendo as áreas de engenharia, tecnologia e ciência da computação. Tá? Se for, por exemplo, ciências da saúde, você vai para o item 19. Tá? Lá no item 19 tem as subáreas para você selecionar aquelas de sua revista. E feito isso, você chegou no fim do formulário, simplesmente submeta, que daí para frente isso fica para a gente. Tá? Então, ó, resumindo, né? Facilidade é o nosso nome, tá? Rapidez é o nosso nome. Não onerar as equipes da revista é o nosso nome. Tá? A gente quer maximizar o resultado, minimizando os encargos e tarefas das pessoas. Ok? Então, agora, ó, aqueles que quiserem botar a mão na massa, vão começar a verificar o que a gente faz, o que a revista deve fazer, aliás, né? Quando a gente tem um artigo, tá? Recebido em forma bruta, né? Submetido em forma bruta pelos autores, tá? Como esse exemplo aqui, tá? E como é que a gente transforma esse exemplo, que nem sempre está bem organizado, esse aqui ainda é um dos que está mais bem organizados, em uma versão final para colocar no Ember. Então, agora eu vou passar a ser o narrador, né? Eu vou passar a ser só o narrador, eu vou descompartilhar a minha tela, e quem vai mostrar para você como é que se faz isso é Juliana. Tá? Então, stop sharing. Vamos lá, pessoal. Quem já baixou o arquivo enviado por e-mail, vamos abrir esse arquivo, que é o arquivo que a gente vai submeter. O nome do arquivo é Emily 9876 543X A21 N001. Vamos aqui. Pronto. Pode. Eu vou explicar para vocês a lógica, tá? Dessa nomenclatura. Emily, naturalmente, porque a Emily segue o SSN da revista, depois o A vem de ano, tá? Ano, então seria o ano A2021, tá? E o N é o número de ordem do artigo dentro daquele ano. Então, 2021-001 significa que é o artigo da revista que tem SSN, submetido no ano de 2021, é o primeiro artigo desse ano. Tá. A primeira coisa que vamos fazer é inserir o nome aqui. Como autor, cada um insere o seu nome. Cada um insere o seu nome. Nessa. Eu vou inserir o meu. A gente vai realizar uma série de procedimentos, né? E está usando a última versão do Word, tá? Então, eventualmente, se alguém estiver usando uma versão anterior, quando a gente pedir para acionar um determinado menu aqui, um determinado item e tal, pode não ser igual à versão anterior. A gente não tem condição, né, de agora, nesse momento, explicar, né, como é que seria na versão anterior, na anterior, na anterior, tá? Então, se alguma coisa acontecer e a pessoa não se localizar na versão que estiver usando, simplesmente passa em frente, tá? E aí, mais tarde, a gente fica à disposição para resolver isso. Então, eu vou... dando microfonia. Eu vou desligar o meu microfone, porque ele vai narrando e eu vou executando. Acho que fica melhor. Então, eu vou ler o documento, tá? Diretrizes para a formatação dos preprints. Apresentamos as diretrizes de maneira otimizada. Certamente, cada pessoa pode fazer do seu jeito, mas seguindo as instruções, chega-se ao resultado muito mais rapidamente. Uma pessoa bem treinada formata um texto em 3 minutos. Ó, a gente já mediu, já cronometrou e já fez isso, tá? Incluindo a remoção de eventuais cabeçalhos e rodapés. Digamos que quem está iniciando possa demorar 12, 15 minutinhos, tá? Se você quiser formatar com todo o esmero, você talvez leve 20 ou 25, tá? Então, é muito fácil, tá? Então, a parte preliminar é abrir o arquivo e, se os caracteres não imprimíveis não estiverem visíveis, por favor, clique no quezinho lá em cima na página, no menu de página inicial, para que eles apareçam. Porque o único jeito de trabalhar com o Word, saber o que está acontecendo no texto, é acionando esses caracteres.
Primeira coisa é eliminar, caso haja, cabeçalho e rodapé, aqueles cabeçalhos de rodapé que sejam fixos, que apareçam em todas as páginas, tá? Incluindo também a eliminação de números de páginas, se houver. Então, como esse artigo tem número de página, a gente vai dar um jeito de sumir com o número de página e sumir também com a marca de parágrafo do cabeçalho, caso ela fique sobrando por ali. Simplesmente deleta e confirma e tudo volta a ser. Eu não tenho mais nada. Clica no texto. Pronto. Se houver notas de rodapé específicas de uma página, essas podem permanecer, tá? O que não pode permanecer são notas de rodapé que permeiem todas as páginas, ou cabeçalhos que apareçam em todas as páginas. Então, agora ao trabalho propriamente dito, tá? Vamos especificar a página. Então, a gente clica no menu Layout, no item de menu Layout, lá no topo do Word. Aí vão aparecer várias opções. A primeira é configurar página. Tem uma setinha pequena. Página inicial. Layout. Configurar página. Layout, configurar página. E vai abrir essa janela aí de configuração de página. Então, vamos lá. Na primeira guia, na guia configurar página, clicar na pequena seta, abre a janela de configurar páginas, certificar-se que na janela de seleção embaixo à esquerda apareça no documento inteiro. Pode aparecer na seção, mas tem que aparecer no documento inteiro. E aí ajusta as seguintes margens. Superior 17, ou 1,7 centímetros. Todas 17, tá? Inferior, superior, esquerda e direita. Apenas a margem inferior, 3 centímetros ou 30 milímetros. Ok. Pode partir para a segunda guia, que é página. Papel. Papel A4. E pode partir para a terceira guia, que fala em layout. Tá? Tem duas caixinhas aí, né? Páginas pares e ímpares diferente da primeira página, tem que estar desmarcadas. E as margens de cabeçalho e rodapé da borda, 1 centímetro. Pronto, passo 1. Pode confirmar, fechar. E vamos para outra parte. Vamos para especificações de fonte. Então, em qualquer parágrafo do texto principal, tá? Não é do resumo, não é título, nada. Qualquer parágrafo do texto, clica. Clica e observa na janela página inicial o que ele te informa de fonte e tamanho de fonte. Nesse caso, a gente está com Times New Roman e fonte tamanho 12. Tá? Não é isso que a gente quer no Emery. Tá? Então, se o texto principal estiver em Arial ou Trebuchet, não é. Se estiver em Lucida Sans, também não é. Qualquer outra, que no caso é o nosso, selecionar o documento inteiro com Ctrl+T, Ctrl+T, seleciona o documento todo, e aí especificar o tamanho em 11. Se você estiver trabalhando com Word em inglês, é Ctrl+A, né? A de all, ou T de tudo. Em bom português, T de tudo. Pronto, problema de fonte resolvido, tá? Podemos passar para o último passo, que é a especificação de parágrafo. Na página inicial tem uma guia, parágrafo também, lá em cima. Tem uma setinha também, no cantinho inferior à direita. Clica nela. Clica nela, para fazer isso. Clicou aí, abriu uma janela suspensa igual à anterior, tá? Falando de parágrafo. O documento ainda deve estar todo selecionado. Ctrl+T. Guia parágrafo. No terceiro bloco da janela de formatação, chamado espaçamento, antes e depois para 0. Definir o espaçamento entre linhas para pelo menos 14 pontos. Confirmar. Olha, esses são os 3 passos mínimos, tá? Se quiser mandar para a gente assim, está liberado. Agora, a gente tem algumas recomendações que você pode fazer, né? Se você quiser, tá? São os passos estéticos que devem ser feitos. Caso você decida fazer os estéticos, faça primeiro.
Então, vamos ver quais são os estéticos. Um deles é melhorar o destaque do título principal. Então, você vai lá no título principal, seleciona ele todo. Se você acha que a letra está pequena, né, você pode usar Ctrl e abre colchetes. Ctrl e abre colchetes vai aumentando o título aí. Ó. Aí você passou, opa, então peraí, então é Ctrl, fecha colchetes para diminuir. Tá? Então, Ctrl abre, Ctrl, você vai regulando aí até você ficar satisfeito com o título do jeito que está. Por que a gente está recomendando esses passos que são meramente estéticos, não tem nada a ver com o conteúdo? Porque, olha, de certo modo, a apresentação que você vai fornecer no Emery é uma credencial da sua revista, né? Se a pessoa entra lá e vê um pré-print todo desarrumado, todo cheio de tabela torta, figura fora de lugar, texto confuso, atrapalhado, então você vai ter uma má impressão da revista, tá? Então, a gente sugere que vocês façam uma pequena revisão cosmética também, para deixar o texto mais bonito. Tá? A segunda coisa que você pode fazer é colocar um espaçamento caso algum dos títulos esteja grudado no texto anterior. Tá? Isso fica legal. Né? Agora, para isso, você precisaria percorrer todo o documento. Tá? Então, a gente vai percorrer o documento olhando 3 coisas. Uma é essa questão dos títulos afastados do texto anterior. O texto não precisa ficar afastado do que vem depois, porque ele, afinal de contas, diz respeito ao que vem depois. Tá? Então, é justo que fique perto disso. Então, afastar do texto anterior, verificar se tem linhas em branco que não estão servindo para nada, isso quer dizer que tem alguma marca de parágrafo que não tem texto associado a ela, e também verificar se o pessoal não andou inserindo aí quebras forçadas de página, né? Porque quebra forçada de página acaba, muitas vezes, gerando páginas quase que inteiramente em branco. Então, 3 coisas, tá? Agora, como é que a gente faz esse negócio do título? Olha, você poderia pegar o parágrafo anterior, clicar nele e bater o Enter. Isso vai funcionar. Mas pode dar errado, tá? Pode dar errado dependendo de como é que está formatado. Você nunca sabe o que o cara fez no Word. Então, eu vou dar uma receita que não tem erro. Vai em um parágrafo qualquer do texto, seleciona só o quezinho da marca de parágrafo, copia Ctrl+C, tá? E agora sim, agora você desce. E se tiver o caso de colocar, você entra antes do título, no começo do título, e faz Ctrl+V. Pronto, tá vendo? Então, agora, todo lugar que você encontrar isso, quiser fazer um Ctrl+V, você insere o cursor antes do título e dá um Ctrl+V. Ele faz isso sem estragar e sem introduzir caracteres que não tem nada a ver com a história. Enquanto vocês vão observando a coisa rolar, eu vou contar aqui. Frequentemente, né, quando você usa outro recurso que não é esse de Ctrl colar, e você clica e dá um Enter no meio do título, se o título tem numeração automática, ele vai criar uma linha numerada. Tá? Então, é por isso que a gente recomenda que faça como se está sugerindo aqui, de clicar antes do título e inserir um parágrafo em branco por copia e cola. Está vendo que aqui agora acabou de aparecer uma quebra forçada? Está vendo tanto de página que deixa em branco? Isso é o tipo da coisa que pega mal para a revista. Né? Então, convém excluir isso, simplesmente seleciona a informação e dá um del que ela vai embora. Então, embora falado seja um pouco longo, né, na verdade, quando você estiver executando e já estiver com alguma habilidade, isso aí tudo se torna uma coisa muito simples e muito rápida. Não esqueçam que a gente está aqui, né, mostrando e explicando tudo como é que faz. Tá? Uma pessoa que já está habituada a esse trabalho vai fazer isso tranquilamente, como nós também fazemos, né? A gente já está acostumado, né? Tudo que é novo, né? Tudo que é novo exige um treinamento, tá? Tudo que é novo exige que a gente se dedique um pouco para aprender como é que faz, e a gente está ensinando para vocês como é que faz sem muita dificuldade. Não, depois. Tinha muito título aí, né, que estava requerendo uma separação, né? Vocês vão ver que a coisa vai ficar bonita. Ó, mais uma marca de página, tá vendo? Sobrando aí.
Fica aqui fora da sala. Agora. Acabou. Tá? Outra coisa que podemos fazer cosmeticamente ou não, tá? Então, claro que isso aí depende de vocês agora, é dar uma ajeitada na referência. Dar uma arrumada nas referências. Então, vamos lá, como é que faz para arrumar as referências? Aqui. Primeiro, selecione todo o bloco de referências. Tá? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esses parágrafos que estão separando uma da outra. Tá? Isso não é um recurso muito legal. Então, você clica lá do lado direito, depois de selecionar, lá no lado direito do Word tem substituir. Nesse substituir, você faz circunflexo P 2 vezes, circunflexo P e de novo. E agora muda para a linha de baixo e coloca um circunflexo P só. Cada um desses aí vai substituir 2 marcas de parágrafo por uma. É só confirmar, substituir tudo, e vocês vão ver que as referências vão todas se reunir. Resto do documento? Não. Não. Ok? Ok. Estava tudo selecionado. Tá. Ainda com tudo selecionado, vamos lá. Entrar em configurar os parágrafos. Tá? E aí fazer o seguinte, na guia recuos e espaçamento, não, definir esquerdo e direito recuo em 0. Tá? Em especial, escolher recuo especial, tá? Escolher deslocamento 6 milímetros. Deslocamento 6. Espaçamento entre linhas, escolher simples. E espaçamento antes, preencher 3 PT. Tem que preencher, porque se você clicar, ele vai botar 6. Pronto, alinhamento esquerdo. Não justificado, esquerdo. Fechou. Pronto. Já está bonitinho, né? Dá uma geral só, verifica se ainda tem alguma linha em branco, se ainda tem alguma referência que está interrompida por alguma marca de parágrafo. Isso você vê, porque se tiver interrompida no meio, a primeira informação de cada linha não é nome de gente. Como aí está tudo com nome de gente, feito. Tá? Isso é toda a parte cosmética, tá? Toda a parte estética do trabalho. Tá? E agora só falta uma. Lembra que essa parte de formatação estética é opcional. Tá? Agora, tem uma que eu acho que não é tão opcional assim, que é bastante importante, que é dar uma geral para verificar como é que ficaram as tabelas e figuras. Alguma tabela e figura ficou repartida, metade para lá, metade para cá, começa parte do início do documento e vai descendo. Vai descendo e vai olhando. Esse é o último passo, tá? De todas as coisas que teria que fazer. Vai descendo e vai vendo se tem alguma coisa que não está satisfatória. Até aqui, so far, so good. Eu estou olhando também, tá? Porque eu fico fiscalizando para ver se a tela está bonitinha na versão original, não na minha aqui, que está muito pequenininha. Essa aí não está bem, né? Não está bem. Eu acho que a gente teria que jogar a figura toda para a próxima página. Então, a gente pode entrar naquela marquinha de parágrafo ali que está em cima, né? Logo depois da última parte de texto, pedir para formatação de parágrafo. Entrar na segunda guia agora, quebras de linha e página, e pedir quebrar página antes, que é a 4ª opção do primeiro menu aí de escolhas. E aí confirmar. Tá? Vai ficar esse espaço em branco aí, mas a figura vai, pelo menos, poder ser vista inteira pelas pessoas que vão acessar o pré-print. Tá? Isso é uma coisa necessária. Pronto. Tá? Agora vamos ver se isso aí desarrumou alguma coisa mais para frente, por isso que a gente começa do início e vai descendo. Aí tudo bem, né? Pode diminuir um pouco. Não, eu estou acompanhando pela tela principal. Essa aqui está muito pequena. Sim. Tudo certo? Tá, finalizou, gente. Isso aí que vocês podem mandar para a gente. Salvem esse arquivo para posterior envio ao Emery. Naturalmente, se cair na mão minha, do Rafael ou do Felipe, que temos um pouquinho de
transtorno obsessivo-compulsivo, é capaz que a gente ainda faça mais alguma cosmética aí. Por exemplo, aquele pedaço de folha que ficou em branco, talvez a gente preencha com algum texto. Mas isso aí é um problema nosso, né? Vocês não têm nada com isso. Tá? Então, acabou a parte de como é que eu faço a formatação de um texto. Tá? É isso aí que eu digo que... Eu acho que a gente não levou 1 hora para fazer isso, né? Com certeza. Tá? Então, imagina quando a pessoa já está versada, já fez 5, o sexto faz com um pé nas costas e luvas de boxe na mão para usar o teclado. Vamos partir para o segundo arquivo que tem que ser enviado para a gente, que é a folha de rosto. A folha de rosto, ela é um formulário preparado em Word, tá? Só funciona em Word, tá? Não funciona se você usar o Google Docs ou usar outros aplicativos, porque ele tem uma série de coisas que são programadas. Então, tá. Então, vá para a sua folha de rosto, tá? E insira esse arquivo junto com o texto principal na mesma pasta. Se não estiver ainda, tá? E aí você deveria renomeá-lo, acrescentando ao nome dele as mesmas informações de ano e sequência que a gente já colocou, no arquivo principal, que a gente já chamou a atenção, tá? Então é o quê? Após o ISSN, a letra A de ano, o ano corrente, que é 2021, a letra N, que é um número de ordem desse pré-print, 001, porque é o primeiro, tá? Se fosse o 10º, seria 010. Então, essa capa vai pertencer àquele arquivo. Essa folha de rosto está identificada, F rosto, com o mesmo número. Ok? Tá. Eventualmente, né, se vocês estiverem trabalhando com arquivo baixado na internet, o Word manda dizer assim, olha, editar arquivos baixados na internet é perigoso, etc, etc. Principalmente essa folha de rosto que tem alguma programação por trás. Se isso aparecer para vocês, uma faixa vermelha ou amarela, pode clicar em habilitar a edição, que a gente não colocou vírus. Tá? Apesar da tentação, a gente não colocou nenhum vírus. Então, como é que vai trabalhar? Atenção ao seguinte ponto. Trabalhar com a visualização dos caracteres não imprimíveis habilitada. Ativar aquele quezinho lá de cima, na página inicial. Tá? E, olha, seguir rigorosamente as instruções de preenchimento. As orientações dadas tornam o procedimento simples, rápido e minimizam a possibilidade de erros. Tá? Se tentar fazer diferente, olha, vai ficar complicado e vai ser demorado e pode ainda gerar erros. Então, vamos lá, vamos dominar o formulário, tá? Eu não sei se a Juliana está compartilhando a tela, mas não está sendo exibida essa segunda tela que o senhor está mencionando. Pequeno problema técnico. Aqui aparecia como estava. Vamos de novo. Aqui. E agora, está ok? Agora sim, Tá se o senhor puder... Está aparecendo aqui o... Obrigada por avisar. Okay. Cadê o... Tá certo. Nada que o senhor falou dessa tela apareceu para a gente. Se puder repetir. Está tudo em paz agora. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E aqui nomear. Nomear o arquivo com o mesmo final, né, que tem o arquivo principal. Então, após o ISSN, a letra A de ano, o ano corrente, 2021, a letra N de número de ordem, 2021. 21 só. 2021. Ok. Então, acionar... Por favor. Acionar a visualização dos caracteres não imprimíveis, já está. E, como eu já li, acho que já foi então mencionado, né, seguir rigorosamente as instruções, tá? Para isso aí fica fácil. Se não seguir, pode complicar um pouco. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é a familiarização com o formulário, né? Acione a tecla Tab e você vai ver que a sombra... Esse campo sombreado aí, à medida que você aciona o Tab, ele vai migrando, ó, tá vendo? Eu já estou ali, depois migra lá para o número, migra para o título
do artigo, mira para filiação, vai migrando, vai migrando, vai migrando. Então, esses campos selecionados são os campos que devem ser preenchidos, tá? São 18 campos. Cada vez que você acessa um campo, ele fica selecionado. Agora, se você olhar na base do Word bem embaixo, na base do Word bem embaixo, você vai ver que tem um pequeno texto de ajuda que aparece para todos os campos. Por exemplo, dá licença que eu vou ler aqui, tá? Nesse campo, inserir a data em formato ISO 8601 de envio do preprint ao Emery. Tá? Então, se você ficar em dúvida sobre o que colocar no campo, pode olhar lá embaixo que aparece. Não aparece. Ah, está travado de novo, né? No finalzinho. Ah, é, não aparece. Deixa eu ver se minimizar aqui. Dá pra... Esse compartilhamento de tela não é exatamente aquela perfeição que a gente imagina, viu? Ele não está mostrando essa parte para vocês, mas vamos lá. Creiam em mim, tá? Creiam em mim que lá embaixo, na barra de status do Word, aparece um texto de ajuda. Eu li o texto de ajuda, então, pelo menos vocês têm uma ideia do que é que ele contém, né? Sempre tem, então, o texto de ajuda. Tá? Quando você for usar esse formulário, sempre trabalhe, sempre insira a informação sobre o campo selecionado, tá? Não insira informação, não clique no campo, pelo amor de Deus, com o mouse e tal. Se o campo não estiver selecionado, você faz assim, você avança com Tab e recua com Shift Tab para deixar ele escurinho, tá? Sempre entra informação no campo escurinho. A gente vai entrar a informação agora, mas tem duas coisas que eu quero que vocês olhem. Tá? Vamos inserir essa informação dessa primeira linha aí. Quando a gente insere o ano 2021, quando a gente insere 2021, ele automaticamente aparece lá no DOI já. Tá? E ele aparece também embaixo, na referência, no DOI da referência. Tá? Então, essa é a automação desse sistema, certo? Então, essa é a automação que vai aparecer em vários outros campos e vai gerar a referência lá automaticamente. Então, agora, insere o mês, pode ser o mês de hoje, né? 10, insere o dia de hoje. Insere lá também o número do pré-print 001. Sempre com o campo selecionado, sem precisar apagar nada, sem precisar fazer nada. Avance sempre com Tab, nunca com seta. Com seta, ele não sempre conduz para um campo sombreado, tá? Próximo campo que tem agora, e é a fase dos campos menos simples, tá? Os campos menos simples são os campos que têm o título, a afiliação dos autores claro, o país, etc., né? Tudo que diga respeito às informações de autoria. Então, tá. Para isso, você vai ter que trabalhar agora com dois arquivos. Você vai ter que trabalhar no arquivo principal e você vai ter que transferir as informações com copia e cola para o arquivo da folha de rosto, tá? Então, vamos nessa. Ó, tudo que você tiver que fazer e editar, você edita aqui no arquivo principal. Só lembra que não pode salvar mais, tá? Você já salvou aí, já está pronto. Agora você vai trabalhar com algumas mudanças aí, mas não salve esse arquivo, que senão você vai perder o que já foi feito antes. Então, vamos lá. Transfira o texto sem aquela marca de parágrafo final, tá? Quando for migrar para a folha de rosto. Então, título no idioma do texto. Passe o título para maiúsculas e minúsculas, minúsculas, exceto a primeira letra, caso ele esteja integralmente em maiúsculas. Tem uma função do Word para isso que está sendo demonstrada. Na página inicial, tem uma coisa com A maiúsculo, A minúsculo. Se você clicar ali, ele faz isso automaticamente. Tá? Caso haja marcas de parágrafo aí pelo meio, remova antes de copiar. Já foi removido, né? Tá, removeu. E aí, seleciona tudo menos a marca de parágrafo final. Vou começar daqui para lá. Ele sempre vai fazer isso. Quando você migrar para o documento da folha de rosto, você simplesmente cola, Ctrl V. Não faça isso.
Pronto. Tá? Você simplesmente faz Ctrl V que ele entra no lugar sem transtorno. Tá? Vai fazer coisas parecidas agora com o nome dos autores e a sua afiliação. Volta lá para o texto. Tá? Arruma esses nomes dos autores na seguinte sequência, né? Sobrenome, vírgula, nome. Quer dizer, nome de referência, vírgula, nome, ponto e vírgula, sobrenome de segundo autor, vírgula, nome, ponto e vírgula. Terceiro autor, etc. Se forem somente dois, não precisa ponto e vírgula final, né? São só dois. Já pode arrumar ambos em sequência. Tendo arrumado isso, seleciona o bloco, coloca um asterisco no sobrenome do autor de contato, copia e transfere para... O mouse não vai ter que ser consultado. Sempre cola com Ctrl V, tá? Que é para... Se tentar usar o mouse para isso, vai dar confusão. Perfeito, né? Afiliação, a mesma coisa, tá? Seleciona as instituições de acordo com o que está solicitando na folha de rosto, seleciona lá no trabalho, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, vai rapidinho lá para a folha de rosto. Essa é a parte mais intrincada, tá? Mais detalhada que a folha de rosto exige, mas tem que ser feita, né? Não tem como não fazer. Fiquem tranquilos que assim que a gente terminar essa parte aí, colocar o nome do país, a coisa vai ficar bem fácil. Aí tem que ser de um em um mesmo, porque cada informação tem o seu campo. Vocês estão vendo que é só uma questão de ir lá, selecionar e colar. A gente recomenda que essas informações sejam passadas por copia e cola essa e todas as demais, tá? Porque quando você usa copiar e colar, você não está correndo nenhum erro. Se você resolver digitar alguma coisa, a digitação sempre é um risco, né? E quando você tem mecanismos de busca, né, que são estritos, né, sobre o conteúdo do campo, não tem nenhuma possibilidade de adaptação semântica de similares, você não vai conseguir a recuperação como deve se tiver um erro de digitação, tá? Você vai começar a perder informações aí. Então, a gente recomenda que só faça copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar, como está sendo feito aí, pelo que vocês estão vendo. O país que se chama Costa da Prata, né? Como todas as informações são fake news, tá? Não acredite não, nada disso aí que foi colocado existe de fato. Perfeito. As demais informações são muito simples de se colocar, né? A data do recebimento, é só olhar lá. Aqui vai sair, é uma informação de digitação, né? Não vai copiar e colar isso. Essas eu acho que pode digitar, porque não é muito perigoso que você faça erros graves aí. São esses dados. A gente está tendo uma dificuldade aí no compartilhamento de tela, né? Mas normalmente você trabalharia isso com as duas telas abertas, né? Não ficaria comutando de uma para outra, de outra para uma. O ideal é ter as duas lado a lado, tá? Mas é que esse aplicativo da conferência aqui, ele bloqueou a gente, ele não deixa a gente colocar duas telas ao mesmo tempo no visual. Nome da pessoa que fez a revisão de conformidade, que deve estar também lá no texto principal do artigo.
Sr. John Doe. E para terminar a história, o resumo no idioma do texto, tá? Então, buscar o resumo no idioma do texto, copiar e colar. Sempre colando com Ctrl+V, lembre, ele vai entrar lá direto. Ó. Você observa, né, que acima desse resumo já se gerou a referência, tá, que vai no rodapé de todas as páginas, né? Com aquele comentário lá, não tem recuo, bom, essa não tem recuo, tá? A outra só tem um recuo por função estética, mas essa aí não tem. O famoso recuo, ela, do jeito que está aí, depois vai ser copiada e colada no rodapé fixo de todo o arquivo de texto do preprint. Ó, são essas as duas coisas que vocês devem enviar, que vocês precisam subir. Tá? Então, você agora deve salvar sem fechar sem salvar o arquivo principal e também salvar essa folha de rosto. E aí a gente terminou a parte de preparação dos arquivos, é só ir agora até o serviço do Emery, né, que é via browser, tá? E fazer o upload, o depósito desses arquivos aí no sistema. Pronto. Então, agora é o próximo passo. Você vai ter que entrar no sistema, você vai ter que ter um login e uma senha sua para entrar em Meu Espaço. Tá? Já está aí, né, habilitado nesse caso aqui. E você vai iniciar um novo depósito. Tá? Iniciar um novo depósito. Então, escolha uma coleção para inserir, né? No caso de você ser habilitado para apenas uma coleção, vai aparecer apenas uma. A gente está usando o login de administrador, aparece em todas, tá? Mas a revista é a Emery Training. Então, é a revista que vai receber esse depósito. Então, a primeira coisa que aparece é aquela licença de distribuição, tá? Que deve ser reconhecida. Ela está em inglês aqui, mas ela pode ser acessada em português. Vocês veem que tem um link logo acima da janela, né? Clique para a versão dessa licença em português, tá? Se clicar lá, ela vai para a versão em português. A gente precisa fazer isso agora, né? De qualquer maneira, bem ou mal, né? Se você quiser avançar, você vai ter que aceitar. Então, é bom só tomar conhecimento, mas todo arquivo depositado tem que ter a licença formalmente aceita. Você vai ler uma vez, né? Vai concordar e aí vai estar liberado para fazer isso. Então tá, então inserindo agora a primeira página de metadados, a primeira página é um pouco mais longa, mas a segunda é muito, muito rapidinha, tá? Então vamos lá, né? Inserir o título do preprint em inglês. Você vai precisar do arquivo principal. Então, selecione o título em inglês e cole por lá. Se vocês preferirem, tá? O sistema também aceita arrastar e soltar, né? Pode simplesmente selecionar lá e arrastar para a janela do depósito, ok? Bom, depois vem o resumo em inglês, tá? Também é a mesma coisa, seleciona lá e transfere para cá. Faça isso, depois eu volto. Vocês vão ver que aí à direita, né, está aparecendo uma seleção de linguagem, tá? Quando essa seleção de linguagem está assim do lado direito, a gente recomenda que primeiro faça todas as transferências e depois ajuste as primeiras linguagens todas de uma vez. Porque depositar uma informação, selecionar a linguagem, depositar, selecionar, muitas vezes esquece. Então, deposita tudo, depois arruma a linguagem de todas as informações incluídas, tá? Você vai ter a seguir a necessidade de incluir palavras-chave. Desculpa, mas eu me perdi aqui. Eu entrei aqui, fiz o login, consegui logar na parte lá do Emery Training, mas não está aparecendo essa parte de incluir. Não. Eu desliguei o meu som.
Vamos voltar, então. Senão eu me esqueço. Ela fez o login, mas não conseguiu logar, mas não conseguiu aparecer. Aparecer essa parte de inserir. Então, vamos voltar lá na parte de achar a coleção. Deixa eu ficar aqui. Licença, quem foi que falou? Que não conseguiu logar. Você conseguiu achar a coleção? Sim, sim. Conseguiu? A Emery Train, né? Sim. Aí tá assim, autorização obrigatória. Você não tem permissão para executar essa ação. Não autorizaram ainda no sistema para eles fazerem. Só um minutinho que a gente vai ver com o pessoal do suporte. Tá bem. É sem A pessoa fez autorização o no login, mas não conseguiu acessar a coleção. Isso. Então, Tá dando. Pedindo provavelmente autorização. Pedindo autorização. o Rafael não autorizou. Quem é a pessoa? Ela não nomeou. É no nome de quem? Daiane. Daiane. A gente vai pedir para ele ver para liberar a Daiane. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa simultânea aqui. A Adriana não consegue nem visualizar a coleção. Pode ser alguma instabilidade, né? Então, comunidades e coleções você deve conseguir ver, né? Mas eu não consegui. Temos que ver se... Não, isso porque isso todo mundo... Editar depositantes. Só tem 3 usuários, por enquanto, aqui. Vou ter que liberar todo mundo. Danila. Tá. A Daiane, a... Peraí. Danila. Aurélio, aqui, ó. Danila, né? Daiane. Anderson. Anderson eu vou adicionar, né? Daiane, Aparecida. Adriana Aparecida. Tem. Tem uma Adriana aqui, Oliveira. Deixa esse microfone. Eu adicionei Patrícia. Adriana e Daiane, a gente libera aqui pelo e-mail. O seu e-mail, Adriana, é Adriana Oliveira? É, né? Adriana Aparecida Tem Oliveira. 2 Adrianas. Tem 2 Adriana Oliveira. Você pode só me confirmar o seu e-mail e a Daiane também, por favor, para a gente liberar? JF Adriana. Eu tenho Adriana Oliveira, o FJF. BR. Ela está acessando. Adriana, o seu e-mail que está cadastrado aqui no sistema aparece como adriana.oliveira@ufjf.br. Você tem acesso com ele? Aqui não botou Liberar ele. Não botou Conflua, por isso que ele não liberou. Você não apareceu ainda. Pronto, Adriana, foi liberado o seu. Tenho Patrícia, Danila, Anderson e Adriana. No adriana.oliveira@ufjf. Tá ok, já adicionado. Agora, Daiana, a gente não identificou o seu e-mail. Se você puder escrever aí para a gente verificar, por favor. Sobrenome dela? Eu consigo botar o sobrenome, mas não apareceu. Daiane Prudência, Unirio.
Daiane Prudêncio. Essa? Não, Daiane Prudêncio. Acho que é a mesma. Vou adicionar a Daiane Prudêncio. Daiane adicionada. Pronto. Eu adicionei Patrícia, Foi adicionada Danila, a Anderson, Daiane Adriana e Daiane. e a Adriana Liberato. Se alguém tiver mais algum problema, é só escrever ou nos avisar. Ok? Quem quiser, ponha Confort no sobrenome. Sim, se colocar o nome Confort, aí o pessoal do suporte consegue identificar mais rápido para liberar. Desculpa, eu tinha ido beber água. É Tudo bem. para logar de Daiane, novo, né? Isso, Daiane foi liberada. Daiane Agora. Prudêncio, é isso? isso. Já foi liberada. 5 agora. Você pode abandonar essa. A gente pode voltar. Agora apareceu. Apareceu? Vanessa Alves, Zagato. Obrigada. Nada. Adriana também não conseguiu, não liberou, Adriana? Adriana Oliveira está aqui. Adriana Oliveira, Adriana.oliveira, usjs.br. USJS. Então, o seu e-mail, Adriana, liberou aqui. Vanessa Alves é vzagato@gmail. Qual é o último nome? Zagato. É uma raiz de novo. É uma desterritorialização para uma reterritorialização. Vanessa foi adicionada também. Né, do lugar de fala. Então, assim, tem todo um processo a ser feito. Aí, todos vocês, cada um de vocês aqui tutorial, cada um de vocês tem um lugar na vida profissional e está ocupando esse outro lugar. Então, mesmo que não vá deixar aquele, mas tem um processo de reterritorialização. Oi, boa tarde. Eu não consigo ainda acessar, mas pode seguir em frente, acompanhando normalmente. Depois a gente vê, só para não atrasar. Tá. Fica reverberando quando você fala. Vamos... O pessoal do suporte está liberando e a gente vai adiantando. Por enquanto, qualquer coisa no final a gente retoma, se tiver alguma dúvida. É a Aparecida que não conseguiu ainda, mas foi liberado, né? Vamos ver se é alguma coisa do sistema. Vamos retomar. Parou na parte do idioma. Já coloquei aqui o título. Se você fizer com a tela assim, fechadinha, o idioma vai aparecer embaixo. Então, à medida que você for colando, você pode escolher o idioma. No caso aqui é o inglês, a gente já selecionaria e colocava o inglês. Com a tela cheia, a gente pode fazer tudo no final para não esquecer nenhum. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos voltar para a tela cheia e dar sequência. Pode ir falando agora. Palavra-chave. A gente está em adicionar o item, já está em A gente adicionou o título em inglês e resumo em inglês, e agora inserir palavra-chave em inglês. Copia. Muito bem, copia a primeira palavra-chave, volta lá e cola. Agora, o Dispace ele é muito simpático, porque se você pedir para adicionar mais uma palavra-chave, que tem a opção ali, né, adicionar Ok, então o Dispace tem uma coisa muito antipática, né? Que quando você pede para adicionar uma nova palavra-chave, ele não continua ali onde você está, não. Ele vai lá para o começo da tela, tá? Então você pede para adicionar, muito bem, ele cria o campo, mas você tem que descer para chegar nele. Tudo bem, então, né? Tem que ter paciência aí.
seguir a receita do nosso sistema. Até quando é o primeiro bloco não é tão ruim, mas quando você chegar no quinto idioma, você vai ver que a troço fica um pouquinho trabalhoso. Eu vou adicionar só duas. Adiciona mais um. Em português você... Tá, agora verifica todos os idiomas, né? Tá? E tem um cuidado aí que você tem que tomar com a questão das palavras-chave, dos keywords, é que se tiver um espaço antes ou depois, né, espúrio, vai prejudicar a recuperação da informação, né? Então tem que dar uma checada, ver se não tem nenhum espaço sobrando antes ou depois de cada uma das palavras-chave inseridas. Se estiver tudo bem, siga em frente, verificação feita, tá? Podemos passar agora para o segundo idioma obrigatório, né? Esse segundo idioma obrigatório, espanhol ou português, tá? Tem que ser um idioma latino, mesmo que venha do exterior, tá? Se o cara me mandar um negócio da China, ele que use o Google para passar para o português, tá? Porque a gente não vai fazer isso para ele, não. Então, enfim, você seleciona o resumo em português, o título em português primeiro, copia e cola. Se tiver marca de parágrafo no meio, elimina. Copiou, colou, deu. Depois faz a mesma coisa com o resumo. Ele acho que ignora, né? Faz a mesma coisa com o resumo. Faz a mesma coisa com as palavras-chave também, mas a gente vai simplificar essa etapa. Vai colocar só uma, tá? Porque a gente já mostrou como é que faz para colocar 3. Não tem nenhum problema colocar uma só, mesmo que seja fake, tá? Então, pronto, né? Resolveu o problema das palavras-chave. Agora podemos inserir os dados dos autores, que é mais ou menos parecido com o que é feito com a palavra-chave, só que você faz separado o sobrenome e o nome, né? O nome de referência e o nome. Tá? Vai aqui, tá aqui. A gente copia do arquivo. A gente copia do arquivo. Muita atenção. Tá? As pessoas podem se sentir tentadas a digitar, mas digitar, tropeçou na tecla, botou uma letra e não prestou atenção, pronto, né? Contaminou toda a eficácia da base de dados, tá? Para recuperação. Então, não façam isso, não. Tenham a paciência de ir no arquivo principal, copiar o nome de lá e trazer para cá e colar. Isso são precauções básicas, né? Para não errar. Tá? Nesse momento, eu pergunto se você verificou quando entrou. É uma pegadinha, tá? Vocês verificaram quando entraram os resumos em espanhol, se o idioma selecionado foi espanhol? Não teve espanhol. Ou português? Sim. Tá tudo em português direitinho? Vocês que estão aí fazendo. Não esqueceram dessa parte, não, né? Eu acho que finalizando a autoria, você pode passar para a página seguinte. Agora é VaptVupt para a gente encerrar isso. Próxima página. Um pouco lento, mas sim. É o problema do sistema agora, tá? A gente já clicou, está esperando que ele de fato vá para lá. Chegou. Então, chegou. Ó, idioma do pré-print. Editor responsável pela revisão de conformidade. A gente até lembra do nome da pessoa, né? Tá, mas é sobrenome e nome, tá? John Doe. Dados da pesquisa é uma conformidade com a ciência aberta, né? Caso os dados da pesquisa tenham sido depositados em algum repositório, insere-se aí. Vai precisar do DOI, né? O DOI só tem na folha de rosto, tá? Então, você vai lá na folha de rosto, copia ou lá da informação inicial, ou então da própria referência. Copia esse pedacinho.
Tá travado. Ele não permite, né? Então, insira. Aí, então, pode ser. Mais. O que nós temos? Pronto. E a data de depósito no Emery? A data que você está depositando, que é hoje, né? Próximo. Fazer o upload dos arquivos agora. Já são ruins. Está tudo salvo, né? É só entrar na pasta em que essas coisas estão e subir. Ele pede para fazer de um em um, tá? Então, logo deve subir o primeiro, em seguida. Subiu um, né? Então, é isso que a gente pede, tá? Daí para frente é conosco. A gente faz a finalização, faz uma verificação geral dos metadados, adiciona aquelas informações de marca d'água, etc., tudo no arquivo, transforma em PDF e libera para o público em geral. Começar, ele tá lento. Quem não está cooperando agora conosco é o sistema que está enviando lentamente um arquivo nosso para lá. A Laura não conseguiu acessar, Agora não lembro se a gente liberou. mas conseguiu entender. Que bom. Deixa eu ver se tem nada aqui. Os usuários. Eu tenho o último nome. A Laura, deixa eu ver o sobrenome. Laura Maria Rego. Vou adicionar a Laura aqui. A Laura já está sendo liberada, Laura, o acesso. Para depois você conseguir. Pronto. E claro que, assim, vendo a primeira vez a exposição, é bom que todo mundo está entendendo, mas a gente entende que é um pouco rápido. E as dúvidas que forem vindo, a gente vai tirando depois, não só no final aqui, como por e-mail. Não tá indo. Deve ser porque tem muito acesso agora, né? Oi, Piotr, Juliana, tudo bem? Desculpa a interrupção do workshop, a Tainá. Desculpa. É só a questão do tempo que nós estamos. É só para colocar para vocês, tudo bem? Tá, mas É porque a não gravação aqui tá. Por causa do tempo mesmo. Finaliza para a gente entrar. Tem uma pergunta? Finaliza conosco. Aqui. É você que está finalizando. Todo mundo desotando. O ideal é que aqui ele carregue, tá algum problema aí no sistema, e aqui a gente nomeia.
Primeiro, se fosse artigo ou folha de rosto. E aqui apareceriam os dois asnecos. Aí a gente vai para o final. Como não fez o download, ele está pedindo para repetir. Mas aqui só é a página final, a gente daria o OK. Tá? Então, é isso, a apresentação. Espero que vocês tenham entendido o básico e a gente fica à disposição para dúvidas. Eu vi que tem uma pergunta da Daiane, que foi do começo da apresentação, mas vamos aproveitar agora para responder essa questão. A Daiane perguntou se existem revistas que proíbem o depósito do pré-print. A questão da aceitação. Desculpa, o senhor ficou no Eu estou mudo. sem som? Eu Isso. estou sem som. Então, a questão da aceitação ou não, isso depende muito da área e da convicção do editor, tá? Então, eu sei que tem revista que recusa terminantemente. Eu estou particularmente pensando numa revista muito boa aqui, muito prestigiada até, cujo editor peremptoriamente me disse, olha, eu não vou aceitar esse negócio não, porque quebra o ineditismo da publicação. Então, você tem toda a gama, né? Você tem aquele pessoal que é mais ligado e mais atento à ciência aberta, que acha que o pré-print é uma instituição necessária, e você tem aqueles que são radicalmente contra, por vários motivos, tá? Inclusive, o Rafael, que é nosso companheiro aqui na elaboração, ele fez uma enquete, né, com as revistas que estão no Oasis, sobre a posição deles com relação à abertura do peer review. Porque é claro que se um artigo sai em pré-print, né, é muito fácil para quem vai fazer a revisão conhecer os autores, tá? E aí, então, existem várias ressalvas nesse aspecto, né, onde o pessoal duvida da idoneidade e da isenção e que acha que o pessoal vai usar a possibilidade de conhecer os autores para realizar alguma vingança pessoal ou vai ter algum tipo de viés na análise do artigo. Então, você tem, na verdade, de tudo, tá? Você tem desde as pessoas que aceitam muito bem até aquelas que recusam de uma vez, e aí, pelo meio, alguns que aceitam condicionalmente. É uma cultura que vai ter que crescer aí com o tempo, né? Na área de exatas, a aceitação tem quase 70 anos, tá? Nas áreas em que isso chegou de uma maneira mais nova, a aceitação é um pouco mais lenta e um pouco mais complicada. Beatriz, se você me permitir, querido. A Bianca está aí. Deixa eu botar de novo o som. Quando eu falo, o som atrapalha muito. Eu complementaria dizendo o seguinte: é uma bobagem por parte dos editores que são resistentes, assim, falando muito sinceramente, porque isso alivia a pressão da edição, entendeu? Ou seja, primeiro você já coloca ali o conhecimento, porque a gente, principalmente agora na pandemia, a gente viu que o conhecimento tem que circular rápido, e alivia a pressão, porque também não dá para esperar, entendeu? 3 meses, 6 meses, quase que um ano para sair um número, para sair um artigo que a gente fez, entendeu? Então, é uma bobagem. Eles não fazem hoje, mas eles farão amanhã. Eu digo que não é uma praga que eu rogo, não, mas é uma coisa de senso comum, gente. A comunicação científica tem que ser ágil. Então, os que não aceitam são com todo o amor e carinho, são bobocas. Eu tenho um artigo sendo avaliado há 2 anos. Pois é. Tem uma pergunta mais? Tem aqui. A questão do depósito pré-print, uma pergunta que tem aqui, a questão do depósito pré-print precisa ser definida na política editorial da revista e está explícita para o autor, ou o editor pode definir sobre a disponibilização no Emery? Olha, eu acho que você deve ser transparente, tá? Então, essa é a pergunta 5 lá das questões frequentes, né, que a gente até mencionou no início, é que eu acho que a política da revista tem que, sim, avisar os autores que têm essa disposição, né, de colocar o artigo no Emery, e tem que ter um passo na submissão onde o autor concorda que isso seja feito, tá? Então, se vocês olharem a pergunta número 5 das questões frequentes, essa questão está respondida lá.
Beatriz fez um comentário. Victor Ferraz gostou, obrigado, Victor. A Beatriz Como aluno de também. graduação, vários passos, e pô, a Beatriz entendeu tudo, que ótimo. Eu não sei se lá no começo tem alguma pergunta, porque a gente não pôde acompanhar, infelizmente, tá? Mas a gente está à disposição por e-mail para qualquer coisa que vocês queiram. A da Daiane, lá no começo, que você já respondeu. Tá. Eu acho que é isso. mais ou menos a gente entendeu, mas a gente está à disposição também, né? E a gente, olha, alguns segredos, né? Que já que a Bianca foi tão explícita no que ela falou, acho que eu também posso entregar o meu ouro, tá? Esse é o primeiro workshop que a gente está fazendo de treinamento. Então, de certo modo, também é um treinamento para nós. A gente está feliz até que pelo menos algumas pessoas aí conseguiram acompanhar, tá? E a gente fez uma ideia de workshop mesmo, como a gente faria para o treinamento de uma equipe editorial, né? Isso é diferente do que se fôssemos fazer uma apresentação de como é que funciona. A apresentação de como funciona pode ser muito mais rápida, tá? A gente não precisa explicar cada passo, o porquê de cada passo, a razão de cada escolha e a questão de cada definição, né? Eu vi em algum momento de passagem aí um comentário de que, de acordo com a ABNT, você não precisa fazer uma indentação das linhas, além da primeira, né, nas referências, tal, como a gente sugeriu, por motivos estéticos. Olha, felizmente a gente não é escravo da BNT aqui, tá? Então a gente pode fazer o que a gente acha que fica elegante e bonito. Agora, se quiser fazer de acordo com a BNT, também não temos nada contra. A gente sugeriu aquilo porque a gente achou que aquilo fica bacana para a revista, tá? E se a pessoa acessar lá e vir que está indentado, vai ter uma visualização melhor do que tudo acumulado, tudo junto. Mas, olha, é uma questão assim, ó, de questão de praticidade e de contemplar o melhor interesse de quem acessa lá. Tá? Então, é claro que se a revista quiser manter de acordo com a BNT estritamente, ou de acordo com a APA, ou de acordo com a Vancouver, ou de acordo com ISO, ou qualquer que seja, está perfeito para nós. Tá? A revista é responsável pela preparação e formatação do texto. Tem bastante comentário aqui. A gente vai salvar o chat, tá? Para depois olhar se tem alguma coisa mais interessante que a gente deixou de responder. Tá bem? Se estiverem todos felizes, então, né? Estando todos acertados e conformes e atendidos, eu acho que a gente tem que encerrar, porque já está passando bastante da hora preconizada, né? Obrigada a todos pelos bons comentários aí, fomos felizes, pela audiência e até breve. Obrigada, Piotr. Obrigada, Juliana. Parabéns pelo workshop. Então, nós vamos encerrar a gravação e depois também vai ser disponibilizada para quem quiser também assistir novamente, tudo bem? Muito obrigada uma vez mais, um abraço a todos, uma boa tarde e até amanhã na Confua voltaremos. Tchau, Sigmar, Bianca, todos os nossos amigos novos e os habituais. Abraços. Abraço. E parabéns. Obrigada.